Bom dia, famílias! Bom dia, turmas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que continuem se cuidando. Eu também estou bem e me cuidando. Hoje, dia 31 de março de 2020, estudaremos Matemática e História! Iniciando por Matemática, nós faremos alguns exercícios do livro, ok? Lá na página 181, 182, 185 a 188, beleza? Vamos lá! Na página 181, nós vemos aqui sistema de numeração decimal, valor posicional e arredondamento, beleza? Na próxima página 182, nós vemos comparação, antecessor e sucessor e ordens e classes, também sistema de numeração egípcio e romano. Nas páginas 183 e 184, nós já fizemos como para casa do dia 9 de março. Na página 185, adição e subtração e operação inversa. Na página 186 e 187, nós temos expressões numéricas, figuras geométricas espaciais, poliedros, não poliedros, prismas e pirâmides e vistas. Beleza? Vamos estudar! Agora, em História, nós vamos ler e realizar as atividades das páginas 293 a 303 e a página 306, beleza? Começando pela página 293, a mão de obra africana. Com o aumento da produção de açúcar no Brasil, os colonos precisaram de mais mão de obra. Os portugueses passaram então a trazer pessoas da África para trabalhar como escravizados. Desse modo, o tráfico de escravizados tornou-se um grande negócio para a coroa portuguesa, que lucrava com os impostos desse comércio. Os africanos eram trazidos em navios, em espaços muito pequenos e sem as mínimas condições de higiene. Muitos deles não sobreviviam às condições degradantes às quais eram submetidos. Quando chegavam ao Brasil, os africanos eram muitas vezes separados de seus familiares para que fossem vendidos nos mercados de escravizados. A escravidão. A escravidão foi uma prática adotada por diversos povos ao longo da história. Cerca de 2.500 anos atrás, por exemplo, os gregos e os romanos mantinham escravizados quem realizava a maior parte dos trabalhos, tanto no campo como nas cidades. Embora em menor quantidade, nas sociedades africanas tradicionais também havia a utilização do trabalho escravo, formado geralmente por pessoas aprisionadas em guerra. Nessas sociedades, as condições de vida das pessoas escravizadas podiam ser parecidas com as condições das pessoas livres. Após o século XV, os europeus passaram a comprar africanos para vendê-los como escravizados na América. Desse modo, os europeus escravizaram milhões de pessoas, retirando delas sua condição humana e sua dignidade. Além do sofrimento causado a tantas pessoas, o comércio de escravizados causou inúmeras mortes e a destruição de muitas sociedades africanas. Virando a página, nós faremos um exercício. O engenho de açúcar. Nos primeiros séculos de colonização, a maior parte dos africanos escravizados trazidos para o Brasil foi levada para trabalhar nos engenhos. Observe a pintura abaixo que representa um engenho e algumas das atividades realizadas na produção do açúcar. Senzala. Moradia das pessoas escravizadas. Geralmente eram muito simples e não tinham divisórias nem móveis em seu interior. Casa de engenho. Local onde era extraído o caldo da cana e produzido o açúcar. Casa grande. Local onde moravam o senhor de engenho e sua família. Geralmente, era uma construção ampla e com diversos cômodos. Capela. Local onde eram realizadas as cerimônias religiosas, como casamentos e batizados. A produção do açúcar. Atualmente, o açúcar pode ser facilmente encontrado nos supermercados e armazéns do Brasil. Entretanto, ele nem sempre foi tão acessível assim. Durante o período colonial, o açúcar era um produto raro e muito caro. Por causa de seu alto preço, o açúcar podia gerar grande riqueza a quem o produzisse. Isso estimulou os portugueses a dar início à sua produção na colônia. Quase todo o açúcar produzido era exportado para a Europa. O lucro dessa produção ficava com os senhores de engenho e principalmente com os comerciantes europeus. Além disso, diversos impostos eram cobrados sobre a produção e comercialização desse produto,
enriquecendo a coroa portuguesa. O trabalho nos engenhos. A produção do açúcar envolvia muitas pessoas. A maior parte do trabalho era realizada por escravizados. Nos períodos de colheita de cana-de-açúcar, eles trabalhavam até 18 horas por dia. Além da longa jornada de trabalho, eles estavam sujeitos a castigos e maus tratos. Também havia trabalhadores escravizados que realizavam serviços domésticos. Na Casa Grande, por exemplo, eles trabalhavam na limpeza, na preparação de alimentos e cuidavam dos filhos do senhor de engenho. Na página 297, são exercícios. E virando a página, a sociedade colonial. No período colonial, as famílias eram patriarcais, ou seja, todos os membros deviam obedecer à autoridade máxima, representada por uma figura masculina. Nessa época, as mulheres não tinham liberdade para fazer suas próprias escolhas. A educação de meninas e meninos era diferente. As meninas eram educadas para casar, ser mães e cuidar da casa, enquanto os meninos eram educados para trabalhar fora e realizar todo tipo de atividade. Além da estrutura patriarcal, a sociedade colonial foi marcada pela economia agrícola, que enriqueceu grandes proprietários rurais e os colocou em cargos de comando na administração do Brasil. Vivendo valores. Olha aqui em amarelinho, super importante. Atualmente no Brasil, as mulheres têm igualdade de direitos em relação aos homens. Assim, por lei, elas não devem obediência aos homens e podem fazer suas próprias escolhas. Nessa fotinho aqui embaixo, ó, os senhores de engenho estavam entre os membros mais poderosos da sociedade colonial. A Casa Grande simbolizava sua autoridade diante da população em geral. Esta fotografia mostra a Casa Grande do Engenho de Cajaíba, São Francisco do Conde, Bahia, 2015. Trabalhadores livres. Embora fossem minoria, também havia trabalhadores livres nos engenhos. A maior parte desses trabalhadores era pobre e tinha pouco poder nessa sociedade, porém vivia em melhores condições do que os escravizados. Era comum que trabalhassem na lavoura, no corte de lenha, no transporte do açúcar ou como carpinteiros. As mulheres pobres auxiliavam seus familiares na lavoura e cuidavam dos serviços domésticos. Em geral, também deviam obediência a alguma figura masculina, como a um parente ou a um marido. Agora, na página 299, a resistência à escravidão. Os africanos e afrodescendentes sempre resistiram à escravização. Eles resistiram, por exemplo, preservando elementos de suas culturas, como práticas religiosas, festas e comemorações. Além disso, muitos escravizados procuravam causar prejuízos aos senhores, por exemplo, trabalhando em um ritmo mais lento, quebrando ferramentas ou queimando plantações de cana-de-açúcar. Os escravizados também fugiam e formavam comunidades em meio à mata, em regiões de difícil acesso. Essas comunidades eram chamadas quilombos. Vamos ler um pouquinho sobre isso. Os quilombos. Muitos quilombos se organizavam de forma parecida aos reinos que existiam na África. Geralmente, cada quilombo tinha um chefe, que tomava as decisões procurando ouvir os outros membros da comunidade. As prioridades dos quilombolas eram a produção de alimentos e a defesa do quilombo. O que sobrava de alimentos era trocado por armas e também por produtos como sal e tecidos. Um dos maiores quilombos da colônia foi o dos Palmares, formado no século XVII, na divisa dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco. O Quilombo dos Palmares chegou a ser habitado por cerca de 20.000 pessoas e resistiu por quase 100 anos. Nesse quilombo, o governo era exercido por um rei. Zumbi dos Palmares foi seu último rei e também o mais conhecido deles. Aí tem uma perguntinha. Que elemento da imagem demonstra a preocupação que os quilombolas tinham com a segurança do quilombo? Olha só a imagem. Virando a página para a página 300, é uma página de exercícios. E na página 301, os holandeses no Brasil. A produção e o comércio de açúcar no Brasil geravam grandes lucros, atraindo o interesse de outras nações.
Assim, entre 1630 e 1654, os holandeses dominaram a capitania de Pernambuco, principal produtora de açúcar da colônia, e outras capitanias da região. Durante o período de dominação, diversas transformações foram realizadas pelos holandeses, principalmente na cidade do Recife, como a abertura de novas estradas, a pavimentação de ruas e a construção de pontes e canais. Além disso, os holandeses facilitaram os empréstimos aos senhores de engenho para que realizassem melhorias em suas propriedades e ampliassem a produção de açúcar. Artistas e cientistas no Brasil holandês. Os holandeses trouxeram diversos cientistas e artistas ao Brasil com o objetivo de conhecer e de registrar informações sobre o território ocupado por eles. Entre os artistas, foram os que mais se destacaram. Por meio de pinturas e gravuras, eles registraram diversas paisagens e aspectos da vida e da cultura locais. Olha aqui essa imagem aqui do livro. Folha de rosto da obra História Natural do Brasil. Na página 302, mais exercícios. Na próxima página 303 tem um resumo do que a gente já estudou. Vamos ler. Neste capítulo, estudamos o início da colonização portuguesa no território brasileiro. Vamos relembrar alguns dos principais temas que vimos até agora. Os primeiros anos de contato entre os portugueses e indígenas foram marcados pelo escambo, relação em que os indígenas forneciam pau-brasil em troca de produtos europeus, como machados e foices. A colonização teve início quando os portugueses passaram a ocupar efetivamente as terras, construindo engenhos para a produção do açúcar. A resistência à escravidão era feita de várias formas, como pela preservação de costumes e rituais de origem africana e também pela fuga e formação de quilombos. A maioria dos trabalhadores dos engenhos era formada por pessoas africanas escravizadas. Agora, indo lá para a página 306, tem mais alguns exercícios, ok? Por hoje é só. Bons estudos e até amanhã! E a partir de amanhã, a tia Valéria vai fazer uma revisão de todos os conteúdos, beleza? Tchau, tchau, até amanhã!